Boa noite. Então, falar sobre birra é um desafio muito grande, né? Porque, de alguma forma, todos nós temos um pouco de birra, né? Em qualquer idade, né? E a impressão que se tem é que quanto mais idade, mais birra a gente tem, né? Ou é birra, ou é teimosia. Eu não sei qual é a diferença de birra e teimosia, né? Eu acho que até quase que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, falar desse assunto é um assunto desafiador, né? Porque a gente não fala só para a criança, a gente fala para os adultos, a gente fala para os pais, a gente fala para os avós, né? E, então, birra é um assunto extremamente complexo. Aí, agora. Ele não tem... Oh, meu professor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, professor, meu ídolo Jaime Muraovski. Eu vou passar a palavra para o senhor começar a brincar e se divertir nessa live maravilhosa com tantas pessoas queridas que estão aí esperando para participar e querendo ouvir a voz da sua sabedoria milenar. Sim, o teu convite, como sempre, né, foi uma satisfação, uma honra, mas também, como sempre, olha, apesar da idade, sim, ainda me acarreta uma certa ansiedade. Então, mas olha, sim, vou te contar um segredo. Eu já percebi que nas raras vezes que eu participei de alguma coisa sem ter nenhuma ansiedade, não saiu muito bom. Então, um pouquinho de ansiedade é um preço para sair melhor, viu? Mas, realmente, como sempre, né, falar com você é muito bom, e você é uma pessoa muito especial, você sabe, em toda a minha vida, e foi muito bom conhecer você e ter você como amigo e como companheiro em coisas até como essa aqui, né? Então vamos lá? Vamos fazer o pontapé inicial como um bom santista? Isso aí. Então, você falou alguma coisa interessante, é difícil pegar assim rapidamente, né? Mas eu vi que era exatamente alguma coisa que eu já tinha pensado em falar. Por exemplo, você falou que a relação entre a birra e teima. Então, não é raro, você sabe, clientes teus devem dizer com frequência: doutor, meu filho é teimoso, então ele tem birra? Bom, então, o que a gente deve dizer de início é que teima não é sinônimo de birra. Atenção, teima não é igual a birra. Teima significa insistência. Então, teimoso é aquele que insiste e até não aceita algumas situações. Então, se teima não é birra, o que é birra? Birra é uma teima. Opa, você disse que birra não é teima? Só que uma teima não é uma teima comum. É uma teima exagerada. Então, birra é só uma teima exagerada? Não, não é só isso. Birra é uma teima exagerada que se expressa com irritação. Então, birra é teima mais irritação. Isso seria o resumo do conceito de birra. Então, mas como a gente identifica? Olha, nos últimos anos, e depois da pandemia, meu cérebro modificou, não sei o que aconteceu, mas meu cérebro não é o mesmo. Tem razão. Sabe? E, meus amigos até dizem, tu tens algumas habilidades agora que tu não tinha antes e perdesse outras. E uma das coisas que me deixou muito aguçado foi observar bebês com outros olhos, né? Eu comecei a observar que bebês já fazem birra, sabe? E eu acho que birra também faz parte de um perfil de personalidade. E eu acredito que a birra já vem lá da barriga da mãe, né? É aquele bebê que já incomoda a barriga da mãe. E quando nasce, é aquele bebê que não aceita nenhum tipo de restrição ou de modificação. Então, se o leite do peito não está saindo direito, se a posição que ele está não está de acordo,
se a fralda molhou ele de alguma forma diferente, se ele está com uma roupa que está apertando muito, eu acho que ele já começa a fazer uma birra com choro intenso. Então, assim, ó, a gente vê que bebês choram de maneira diferente. Eu não estou aqui falando de choro de dor, eu estou falando de choro de protesto, né? É aquele bebê que diz assim, esse bebê não tem pavio, né? Ele não tem, o pavio dele é muito curto. Eu acho que já começa ali, né? Já começa ali a história da birra, né? Então, eu acredito que hoje eu tenho uma ideia de que a mãe, o pai, o educador já consegue identificar quem vai ser o bebê birrento e quem não vai ser o bebê birrento, né? Então, aquele bebê doce, aquele bebê que espera a mãe trocar, preparar o seio, aquele bebê que espera a mãe preparar a mamadeira, trocar ele com calma. Agora, aquele que não espera, aquele que berra até que dê o leite dele, até que o leite saia da maneira de... Esse bebê vai ser um birrento a vida toda. Então, eu acho que essa, hoje, é a minha definição, e é o que eu tenho observado, que realmente, retrospectando lá, né, vendo lá, bebês pequenininhos, como é que ficaram, né? E outra coisa, eu acho que existe uma guerra, uma guerra mesmo, eu acredito que existe uma guerra desses bebês com os pais. Então, se eles não tiverem pais, entendeu? Muito fortes, muito decididos a enfrentar, vamos ter casas com muitos problemas. Então, se você não tiver uma mãe que entenda o processo, que aceite o processo e que resolva enfrentar esse bebê e dizer, ó, teu espaço começa aqui e termina ali. Se você não conseguir dar esse limite desde pequeno para o seu bebê, você vai ter muita dificuldade, porque quanto mais ele crescer, mais força ele vai ter, mais habilidade ele vai ter, não só mental, acho que a mental muda muito pouco, mas a física, né? Porque um bebê de 2 meses, de 4 meses, ele só pode chorar. Agora, um bebê com 2 anos, ele chora, ele se joga no chão, ele bate a cabeça, ele bate no pai, bate na mãe, ele joga o que tiver na mão dele, e vai crescendo, e vai aumentando, né? Até adolescentes que fazem o que a gente sabe que fazem, e adultos o que fazem o que a gente sabe que faz. Então, eu acredito que a birra é um processo, né? Distúrbio de personalidade ou personalidades muito fortes que não conseguem ser controladas. E acredito que nós, como pediatras, como educadores, devemos começar lá, na primeira consulta daquele bebê, que normalmente começa a chorar com 4, com 5 meses no manuseio, chora na primeira, na segunda consulta, esse bebê pode saber que se você não cuidar, vai ser um bebê extremamente birrento e de extremamente dificuldade para que você consiga resolver o problema dele. Agora eu deixo para você jogar um pouquinho de bola na área. Assim, olha, você fala muito bem, concordo totalmente. Só uma coisinha que eu não concordo. É o seguinte, tudo que você falou está certo. Essa criança vai ser birrenta. Mas, para carimbar o título, para você pôr o título de birra, é a partir de 1 ano de idade. Então, você pode dizer, esta criança vai ser birrenta. Muito certo, muito correto. Mas para você pôr o título e ela ser considerada e ser colocada nas estatísticas, é só a partir de 1 ano. Então, a partir de 1 ano, você pode dizer, aquela criança que demonstrou que ia ser birrenta, agora ela tem birra. Antes ela tinha um comportamento irritado, um comportamento inadequado. Mas não pode ser chamado de birra no primeiro ano de vida. Mas quando a criança completa 1 ano de vida, aí sim a gente pode carimbar o título de birra. Então, como você disse, eu disse, birra é uma teima exagerada que se expressa com irritação. Então, teima exagerada mais irritação é birra. Tem uma pergunta que as pessoas, os seus pacientes devem ter essa preocupação. Doutor, meu filho tem birra. Birra é doença? Então, não, birra não é doença.
Mas a birra pode ser até considerada normal. Só que ela é normal numa certa idade. Então, birra não é normal para sempre. Você disse bem, tem adultos que têm birra, mas isso, a birra não é normal. Então, uma coisa, isso é normal, isso é rotulada como normal, isso ocorre em criança que de resto é normal, naturalmente, e está numa certa idade. Eu digo uma certa idade. Qual é essa idade? É a idade pré-escolar, e como já disse, a birra é característica a partir de 1 ano, não antes de 1 ano. Antes de 1 ano é irritadiço, é chato, tal, mas birra mesmo é a partir de 1 ano e vai até os 3 anos, como disse, às vezes pode estender um pouco até os 4 anos. Eu digo para as mães que as crianças, quando nascem, né, e no seu desenvolvimento, elas têm um trio, que é a birra, o bico e a fralda, né? E que caracteriza, né, essa fase do desafio, do eu mandar, do instinto muito forte, né? Nós, como seres humanos, eu acho que a maioria de nós, como seres humanos, nascemos com um instinto extremamente forte, extremamente manifestante. E você só pode mudar o teu instinto com a educação, entendeu? Eu acho que as pessoas, a grande maioria das pessoas, só se tornam humanizadas com a educação. Então, a educação que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos professores, das nossas pessoas que cuidam de nós no dia a dia, nos tornam humanos. Algumas crianças, eu digo assim, esse teu bebê é um bebê anjo. Então tem aqueles bebês que são de boa. Como tu conhece, quantas pessoas a gente conhece no nosso meio que são de boa, que são da paz, entendeu? Então esse pessoal realmente vai ser da paz a vida toda. Agora, uma grande maioria dos bebês vão se tornar crianças que vão precisar de uma educação, de uma mão firme, tá? E uma mão firme não é bater. Eu sempre digo, eu apanhei muito do meu pai e com 12 anos resolvi ir embora da minha casa porque eu não queria apanhar, sabe? E eu só bati no meu filho uma vez, no meu primeiro filho, porque a gente tinha, primeiro filho, muito estresse de escola, de financeiro. Então, assim, uma única vez, 4 filhos, todas as outras vezes foi sempre conversado. Então, assim, quando você chega a levantar a mão para um filho, para bater no seu filho, é porque você perdeu a razão. Você perdeu o time, né? É como você dizia, né, no teu time lá, né? Chegou atrasado na bola, ou vai fazer falta, né? Ou vai se machucar. Então, assim, na educação, na relação com nossos filhos, assim como na relação com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos amigos, você tem um time para fazer, né? Você tem que ter um time, você não pode deixar passar daquele ponto. Então, é importantíssimo não deixar a criança passar do ponto, para que ela não perca, né, o time da conversa, do diálogo. Porque quando você chega a gritar com o filho, como eu disse, eu tenho um amigo meu que falou assim, não, meu pai me batia, eu achava bom, eu bato no meu filho assim, sim, olha, para mim você é um errado. Porque o cara que acha que o pai bateu e eu vou bater no meu filho, eu fiquei educado, você não ficou educado. Você não tem noção do trauma que é uma pessoa apanhar. Claro, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. Uns vão ter mais trauma e outros vão ter menos trauma. Mas ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de levar um tapa na cara. Ninguém gosta de levar um tapa. Mas ele sossegou. Sossegou porque houve uma força física maior que uma força psicológica que fez aquela criança calar. Mas a gente vai ter que ensinar para eles que o diálogo e a conversa, né, é que vai valer a pena. E a criança tem que saber, quanto menos você falar, melhor. Criança gosta de um olhar de mãe, que é um olhar de amor, né? E aquele olhar, quando não é de amor, é um olhar de, meu filho, isso está errado, é um olhar de reprovação, né? E o silêncio.
Por quê? Porque criança na birra, ele quer fazer bagunça, ele quer ibope, ele quer gente. Então, se uma criança fazendo birra e tiver uma pessoa, a birra vale 10 decibéis. Se tiver 2 pessoas, vale 20. Se tiver 3, vale 30. Então, se deixar aquela criança sozinha no ambiente, aquela birra vai se acalmar o mais rápido possível. Por quê? Porque a birra gosta do ibope, ela quer o embate. E a gente não quer o embate com nossos filhos. Passei a bola para você, Jair. Olha, você fala muito bem e realmente tem toda a razão. Então, lembrando que a criança normal deve ter birra entre 1 e 3 anos de idade. Porque essa é uma fase de transição entre bebê e criança. Então, aquele animalzinho que é bebê está se tornando gente, e toda a fase de transição é difícil para todos nós, e é por isso que a gente tem birra, e como você disse bem, tem birra, às vezes tem birra a vida toda, mas também não deve exagerar, né? Então, mas a birra, embora, como você disse, pode ocorrer até durante a vida adulta, na verdade, o conceito de birra se enquadra na criança na fase pré-escolar. Quer dizer, a criança já deixou de ser lactente e ainda não é escolar. Então, isso mostra que a criança está enfrentando problemas nessa fase que vão, às vezes, evoluir para a birra. Então, é interessante, Cecim, a gente conversar quais são os problemas que acontecem na fase pré-escolar. Existem vários tipos de problemas, né? O primeiro problema, a gente diria que é problema de aprendizado. A criança precisa aprender muita coisa, né? E dentre essas muitas coisas que a criança precisa aprender, está o aprendizado social. A criança precisa aprender a viver em sociedade. E não é fácil, hein? E como eu disse, quando a gente está aprendendo, inevitavelmente comete erros. Então, a criança precisa aprender, mas só aprender não é suficiente. Ela precisa atuar. Quer dizer, a atuação significa pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Mas a atuação tem problemas. Quer dizer, a criança quer ser independente, mas não tem habilidade ainda suficiente para isso. Quer fazer suas próprias escolhas e, para isso, ela testa regras, testa limites impostos pelos pais. Então, aí vem o terceiro erro, o tipo de erro, os erros de comunicação. A criança não conhece as palavras apropriadas para entender e não conhece as palavras apropriadas para se expressar. E a tudo isso se soma que a criança, como disse, é submetida a limites por questão de segurança. Então, Cecim, acho que todo mundo, mesmo que não tenha conhecimentos médicos, assim, ou psicológicos, sabe que a criança está expressando uma birra. Como é que a gente sabe que a criança está tendo uma birra? Como é que se caracteriza uma birra, assim? A birra é quando a criança deixa de ser humana para ser um instinto, né? Quando ela manifesta o instinto animal, entendeu? Quando você não consegue conversar, quer dizer, quando você perde o diálogo na mão, né? É a criança que faz birra, né? E aí o Azor perguntou ali assim, o que é que a gente faz? Castigo ou paciência? Eu acho que é assim, ó. O primeiro castigo que a criança gosta, né? Gosta no sentido de que funciona, é o silêncio dos pais, né? Então, assim, ó, nossa sociedade, né, ocidental, ela é muito intervencionista. A gente não foi criado para observar como os orientais, os budistas. A gente tem que aprender a observar mais, a olhar mais, sabe? Sem falar nada. Então, eu penso que a primeira coisa é o silêncio. Eu acho que o silêncio é ouro. Nessa hora,
você não vai brigar com a criança, porque você é um adulto, não tem como você brigar. Naquela hora você deixa a criança se esperneando e tira o que mais um ser humano quer, seja ele de que idade for, que chama-se liberdade. Então, na minha opinião, na hora da birra, algumas coisas têm que ser feitas, né? Silêncio, e eu digo assim, ó, criança que chora por birra é como uma sinfonia. Devemos ouvi-la atento, porém calados. Isso é a primeira coisa. E a segunda é tirar essa criança de circulação. Ou deixa no lugar que ela até, onde ela está, e ninguém dá conversa para essa criança até que ela se acalme. Eu sempre digo assim, quando um pai e uma mãe perguntam para mim assim, como é que eu me relaciono com meu filho? Até onde eu posso ir com meu filho? Eu digo assim, ó, tudo que você permitir que o teu companheiro ou a tua companheira fizer contigo, você permite que o teu filho faça contigo. Então eu falo assim, você permite que o teu companheiro ou a tua companheira bata na tua cara, mesmo que seja de brincadeira? Não. Então você não pode deixar teu filho fazer isso. Você admite que o teu companheiro ou a tua companheira grite com você? Não. O que é que isso vai dizer? Ó? Quando você se acalmar, a gente conversa. Tá? Você permite que o teu companheiro ou tua companheira peça alguma coisa fora do horário, sem justificativa, então eu quero comer, eu quero beber, quero fazer alguma coisa, fora, não, você não permite. Então, você sempre olha para o teu filho e diz assim, ó, eu permitiria que o meu companheiro ou a minha companheira faça isso? Deixaria ela fazer? Aceitaria isso? Então, se você aceita do teu parceiro, aceita do teu filho. Se você não aceita do teu parceiro, não aceita do teu filho. Eu acho que essa é a melhor regra para a gente poder dizer claramente o que o filho pode fazer. E uma outra coisa, né? Principalmente hoje em dia, os filhos, apesar da gente achar que tem menos tempo para eles, a gente tem muito mais tempo que o teu pai, a tua mãe, teve para você do que teve para mim, porque eram muitos filhos e tinha que trabalhar, então um filho ia cuidando do outro. Então se chorasse, não tinha ninguém para dar bola. Então hoje, as famílias com as crianças compartilham, né, muito o verbo querer. Então a criança, eu quero isso, eu quero aquilo, e a família vai dando. Então a família precisa aprender a lidar com o seu filho como se fosse na escola. O verbo compartilhar. Então, isso vale para você, isso vale para mim. Esse é o teu direito, esse é o meu direito, esse é o teu dever. Na minha opinião, é que você tem que tratar os teus filhos como se fossem adultos. Por quê? Porque a criança, na minha opinião, ela tem o pleno entendimento das situações. Apenas, ou ela está movida por um instinto, então ela precisa ser humanizada, ou ela está desafiando os pais para saber quanto eu mando no meu pai e quanto eu mando na minha mãe. E quem está aqui sabe, né? Não, o meu marido, ele não, o meu marido fala uma palavra, ele fica quieto. Eu posso ficar falando 2 horas que ele não responde. Por quê? Porque ele sabe que a mãe vai ser sempre elástica, ou o pai vai ser sempre elástico, ou a avó vai ser sempre elástica. Então, eu acredito que é muito fácil. E quando é muito fácil, sabia, Jaime? É mais difícil, sabe? Então, quando eu digo para a mãe assim, o que a gente faz? Não faz nada, sai. Então, eu digo, eu tenho um texto no consultório que diz assim, ó, você vai saber agora por que teu filho vai chorar durante o exame. Eles choram, né? Até tirar a fralda. Sai o trio, né? O bico, a birra e a fralda. Depois eles param de chorar, eles querem na consulta, eles querem ser examinados, mas naquela fase eles não querem. Então, aí eu falo assim, ó, Senhor, ó, a gente ele vai chorar e vai ser como se fosse um cântico, ele vai cantar. E a gente vai ouvir atento e calado, porque toda vez que você interferir naquele cântico do bebê, ele vai cantar mais alto, ele vai berrar mais. Então, mas vou te dizer, sinceramente, 80% das pessoas, dos pais, não conseguem ouvir o seu filho chorando, mesmo de birra, durante 1 minuto. E aí, se ele não consegue ouvir, para você perder o jogo. Então, é um jogo. Educar é um jogo. É um jogo de quem manda e de quem obedece. E assim, ó, você não pode deixar, né, a pessoa que não está habilitada dirigir o teu carro. Senão esse carro vai
se acidentar. Então, você não pode deixar teu filho guiar a tua casa. O pai tem que guiar. A educação tem que ser firme. Firme não é bater, não é xingar, não é fazer nada agressivo, mas é mostrar para a criança, com o olhar, com o silêncio e com a perda da liberdade, que aquele caminho que ela está tentando percorrer não é o correto. Bola para você, Jaime. Olha, você usou uma palavra que eu achei interessante em relação às crises de birra. Os pais devem manter silêncio. Eu achei interessante a palavra silêncio, mas eu costumo dizer um pouquinho diferente. As crises moderadas devem ser ignoradas. Eu acho que a palavra ignorar é um pouco melhor. Ignorar significa não dar atenção e, ao mesmo tempo, manter a calma. Então, nas crises moderadas, as crises moderadas devem ser ignoradas. Então, a nossa atuação é ignorar, é não dar atenção, porque a gente tem que estar presente, que criança repete aquilo que chama atenção. Então, manter a calma, ignorar, significa, como você falou, não gritar, não bater, não punir. Então, mas eu diria, como base para os pais, que as crises moderadas devem ser ignoradas. Então, lembrar que ignorar significa não dar atenção e, ao mesmo tempo, manter a calma. Isso, naturalmente, assim, é para as crises moderadas. E as crises moderadas são as crises comuns, né? A grande, na nossa prática, na prática dos pais, a grande maioria das crises são moderadas. Entretanto, nós também devemos saber que existem crises graves. O que é crise grave? Crise grave é aquela que põe até em risco a saúde da criança, a segurança da criança. Então, nessas crises graves, não basta ignorar. Então, o que a gente deve começar dizendo, não faça isso. Depois, retirar a criança da cena da crise para um local isolado. Então, aquele lugar que está lá todo mundo, tira ela para um local isolado. E não largar sozinha? Não, às vezes ela fica aterrorizada, né? Então, um dos pais pode ficar junto, mas sem dar atenção direta. Uma pergunta que os pais fazem, doutor, quanto tempo eu devo deixar? Olha, existe uma regrinha, mas que funciona na prática. Basicamente, é 1 minuto por cada ano de idade. Se a criança tem 4 anos, é mais ou menos 4 minutos que os pais ficam juntos, e um dos pais, pelo menos, mas, como diz, sem dar atenção direta. Deixa a criança chorar, berrar, não toma conhecimento. Então, e depois desses 4 minutos, a crise já diminuiu, tira a criança dela lá, sem fazer nenhum comentário. E a crise de birra vai desaparecendo. Então, como agir na birra, nós vimos nas crises moderadas, que é ignorar, nas crises graves, que é tirar do local e deixar isolado por um tempo, que é 1 minuto por ano de idade. E, então, nós demos ênfase até agora o que fazer na crise. Mas importante, você sabe tão bem melhor que eu, que importante é prevenir as crises. Então, nós até agora falamos o que fazer nas crises. Então, agora, como que os pais devem agir para prevenir as crises? O que você diria ao pai? Como é que eu faço para prevenir as crises de birra, hein? Eu acho que começa lá desde o nascimento. Uma palavra-chave chamada rotina. Tá? Rotina. Na vida, tudo precisa ter rotina, né? Você tem rotina do teu trabalho, você tem rotina da tua casa, e nós em medicina sabemos, né, Jaime? Quando você quebra uma rotina num atendimento,
vai dar errado, né? Então, atender um paciente no corredor, atender pelo telefone, não. Vem aqui, vamos examinar. Vamos examinar. Por quê? Porque quebrou rotina, vai dar errado. Então, a primeira coisa que eu digo para os pais da criança é assim, ó, vamos manter a rotina. E rotina na relação com o bebê começa muito cedo, né? Mama de dia e dorme de noite, né? Essa é a primeira coisa que tem, né? Ensinar a criança desde, ó, doutora Keiko, olha quem entrou, Jaime. Doutora Keiko, querida Que Keiko, boa satisfação. noite. Ela A pode doutora dar, Keiko, o doutor ela pode Jaime é o participar. pai. O doutor Jaime é o pai do aleitamento materno no Brasil. E a Keiko é a mãe do aleitamento materno no Ela é a Brasil. mãe. É. E com certeza, os pais do aleitamento materno estarão no 6º Congresso de Aleitamento Materno que faremos em junho, em Florianópolis. O maior evento de aleitamento materno do mundo. Com os melhores players. Agora fala players, né? Agora se fala players, né? Doutora Keiko, é um prazer vê-la aqui. Então, acredito que tudo chama-se prevenção. E a pediatria, né, Jaime, trabalha essencialmente na prevenção, né? Quando você prepara a mulher para tomar o leite materno, que é o leite melhor, quando você coloca a criança de bruço para fazer o desenvolvimento e a prevenção dos problemas motores. Hoje eu vi uma criança pela segunda vez, com 1 ano e 4 meses, que não engatinha. Quer dizer, e a criança não tem nada, simplesmente a mãe diz assim, doutor, mas eu não consigo botar ele de bruço porque eu não resisto o choro dele. Eu falei, senhora, se a senhora não resiste o choro dele, não tem choro, é vida. O que a gente tem que entender quando um filho chora, eu te pergunto assim, quando um filho nasce, o que um pai e uma mãe espera do seu bebê? Que ele faça o quê? Que ele chore. Se ele não chorar, não tem vida. Então, o choro é vida. Então, quando o bebê está chorando, numa consulta, eu digo, senhora, deixe ele chorar. Porque enquanto ele chorar, nós vamos rir. Agora, a hora que tu tiver um bebê na tua frente, que não chora, que não se move, e que está parado, quietinho, aí eu falei assim, agora a gente pode começar a chorar porque o caso é grave. Então, entender plenamente que o choro é vida. O que a gente tem que fazer é dirigir esse choro, né? Dirigir esse choro para onde? Para onde ele deve ser dirigido. Então, rotina é a palavra-chave. Se você cria uma rotina, a criança fica tranquila. Se você tem um funcionário que ele sabe que tem que entrar das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, ele vai ficar tranquilo. Agora, se tu disser para ele assim, ó, tu pode chegar a hora que você quiser, ir embora a hora que você quiser, ele vai ficar perdido, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam de rotina, precisam de rumo, precisam de direção. Quanto mais uma pessoa souber o que tem que fazer, mais calma ela fica. Quanto mais ela sabe o que ela pode fazer, mais calma ela fica. Isso começa com a criança quando nasce. Então, a prevenção vem assim. Aí, quando a criança começa a dar o seu primeiro sinal de birra, né? Ou o instinto daquela criança começa a se manifestar, aí você para, né? Aí você para tudo e diz, olha, deu, não vamos fazer nada, certo? Então, é isso que eu penso, e é isso que eu faço com meus pacientes. Olha, rotina, 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 rotina. Quem tem rotina na sua vida, seja nossa pessoal, profissional, social, quem tem rotina, tem vida, tem saúde, tá? Então, e isso a gente começa aplicando para as crianças, porque se a criança não tem rotina, se ela sabe que um dia ela pode dormir às 7, outros dias às 8, um dia ela pode acordar às 7, um dia às 8, essa criança vai perdendo e ela vai se tornando insegura. E ela não sabe para onde é que ela vai. Então a criança precisa ser dirigida. Ela precisa. E olha, eu me lembro dos meus filhos aqui, meus filhos, um dia, há muitos anos atrás, alguém ligou e disse assim, ligando e disse assim, eu não posso ir aí porque minha mãe me botou de castigo, mas com orgulho, sabe, assim, né? Por quê? Porque ela disse, puxa, minha mãe botou de castigo, minha mãe gosta de mim, minha mãe presta atenção em mim, minha mãe deixou de castigo, deixou no quarto, eu não posso sair hoje. Então, os filhos gostam quando vocês prestam atenção nele e faz aquilo que precisa ser feito, e não é aquilo que ele quer que faça. E nós sabemos o que precisa ser feito.
Às vezes nós não temos coragem, às vezes nós não estamos preparados com o pai. E uma coisa fundamental, que as crianças, elas ficam nessa idade, né, e depois, alguns a vida toda, o tempo todo esperando, né, para você pegar no contrapé. Elas ficam pegando, então elas vão chorar quando você está no supermercado, quando você está num restaurante, aí ela faz uma birra para fazer tu passar vergonha, e aí quando ela faz a primeira vez, o que você tem que fazer? Pegar e ir embora para casa. Olha, minha filha, elas vão para casa, não deixar. Então, tem que fazer isso, é educar. A educação é fundamental. Entender que quanto mais inteligente a criança for, e a primeira inteligência que vem é a inteligência do instinto, esse instinto se manifesta, mais você tem que trabalhar com ela, né? Mais você tem que ser rotina com essa criança, acalmar esse cérebro dela e entender que vai acontecer o quê? Vai acontecer que ela vai sempre tentar nos pegar no contrapé, sempre. Por quê? Porque a gente tem uma coisa muito engraçada, né? Porque nós amamos nossos filhos. Nós queremos tudo de bom para eles, entendeu? A gente está sempre desarmado e sempre querendo o melhor para eles. E eles, nessa fase, eles querem saber quanto é que eles mandam em nós, ou o que eles podem fazer para nos tirar do sério, ou como é que eles vão fazer para nos passar vergonha. Então, assim, ó, é uma relação desleal. Por quê? Porque tem um adulto e uma criança. O adulto cheio de amor para dar e uma criança só com coisas, assim, com coisas instintivas, de maneira negativa, para tentar saber quanto que eu mando no meu pai, quanto que eu mando na minha mãe, e na idade primeira, o que acontece, né? Um ano. O que eles fazem? Eles tentam jogar o pai contra a mãe, isso é muito comum. Eles fazem esse jogo. É impressionante como é que uma criança de 1 ano faz isso. Joga o pai contra a mãe. Então, ele primeiro faz um aceno para a mãe, aí depois faz um aceno para o pai, aí os dois ficam discutindo, e aí chegou no que eles queriam. Agora, quem reina nessa casa sou eu, porque meu pai e minha mãe estão brigando e discutindo. Então, é fundamental, pais, mães, cuidadores, vocês jamais podem deixar discutir na frente do filho de vocês. Então, assim, ó, vocês têm que sentar. Nós nunca vamos ter um acordo entre duas pessoas. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser quem quiser que for, tá? Certo? Então, mas você tem que sentar e fazer o acordo antes, jantando, tomando um vinho. Ó, como é que a gente vai fazer com nossos filhos? Quando tiver assim, a gente faz assim, quando tiver assim, a gente faz assado. E aí, quando tiver um filho na frente, quem falar primeiro, o outro tem que respeitar, mesmo que não concorde. Então, o pai e a mãe, os dois, quem está educando aquela criança, precisa estar unidos, sianeses, para que a criança saiba que não vai poder dividir aquele casal. Então, o casal precisa estar 100% juntos, mesmo que não concorde. E aí, é uma guerra. Até quem é que vence? Quem vence é a humanização da criança. Porque o nosso desejo é que o seu filho se torne humanizado, e se ele se tornar humanizado, nós vamos ter felicidade pro resto da vida. Porque nós sabemos, né, que um filho bem educado, um filho sem birra, é um filho que vai nos dar prazer, satisfação. Agora, se você não conseguir humanizar seu filho, se você não conseguir tirar a birra dele no tempo certo, nós vamos ter problema pro resto da vida. Você pode se separar da tua companheira, do teu companheiro. Agora, do filho, jamais. Um filho é algo para sempre. Jamais. Então, é o maior e o mais importante investimento na tua vida é educar teu filho. A loteria que você ganha na tua vida é quando você educa seu filho. E educar significa humanizá-lo. Passo a bola para ti, já. Cecília, você fala muito bem e você sabe que eu gosto de fazer resumo, né? Então, eu diria que os pais não podem evitar totalmente as crises. Então, evitar totalmente as crises de birra é impossível e talvez nem seja o correto. Mas também não precisa exagerar, né? Então, os pais podem diminuir o número de crises de birra se
tiverem expectativas razoáveis e atitudes corretas. Você disse muito bem, você falou em rotina e falou em educação. A rotina e a educação devem, na prática, se dirigir para atitudes corretas. Então, se a gente tiver atitude correta, tanto durante a birra, mas também no intervalo das birras, quer dizer, durante todo o período de educação, e se a gente tiver expectativas que são razoáveis, né? E atitudes corretas que se manifestam na rotina educação, então nós podemos prevenir um número grande de crises, sempre sabendo que não vai reduzir a zero. Aliás, como disse, nem deve. Mas também não precisa exagerar, então nós podemos tornar o número de birras um número razoável, desde que a gente tenha, os pais tenham uma atitude correta. E assim vão ter expectativas razoáveis. Existem regras, sim, para prevenir as crises. Os pais perguntam, doutor, como é que eu posso prevenir as crises? Existem regras que a gente pode dizer aos pais. Eu vou pedir licença, eu vou falar primeiro, então, agora. Então, começa com economizar os não pode. Não pode é importante, né? Tem muito não pode que está relacionado à segurança. Então, até a criança pode estar até em risco de vida. Então, é lógico que, nesses casos, a gente deve usar os não pode. Mas, exatamente para os não pode terem eficácia, não perder o seu sentido, eles devem ser economizados e reservados para esses casos importantes relacionados à segurança. Segundo, para prevenir, então, as crises, a gente deve estabelecer regras. Então, criança precisa saber que existem regras. Só que, atenção, essas regras devem ser claras e devem ser lógicas. Assim, isso se chama coerência. Coerência significa estabelecer regras, mas essas regras devem ser lógicas e devem ser sempre iguais. Então, reagir sempre igual todas as vezes que a criança quebrar uma regra. Então, coerência é estabelecer regras lógicas. Reagir sempre igual todas as vezes que a criança quebra uma regra também tem um nome, é consistência. Então, a gente ter coerência com consistência. Estabelecer regras lógicas e reagir sempre igual quando a regra é quebrada. Então, os pais sempre, né, isso não é só na crise de birra, devem ser delicados, mas firmes. Você disse bem, criança precisa de firmeza. Ela até quer firmeza, ela precisa, para sua segurança, para se sentir segura, ela precisa ter pais firmes. Então, firmeza deve ser também junto com delicadeza. Então, os pais devem ser firmes mas delicados. E interessante isso assim, os pais não devem demonstrar culpa quando precisa dizer não à criança. Interessante, isso não era antigamente, mas é muito da educação moderna. Então, parece que dizer não é uma tragédia, é uma violência contra a criança. Não, os pais precisam dizer não no momento certo, a criança precisa disso, e então os pais devem dizer não só nos momentos adequados, e nesses momentos não demonstrar culpa, mostrar tranquilidade, mostrar serenidade, não mostrar culpa ao dizer não nos momentos que a criança realmente precisa desse não. Fala, Cezinha. Agora, a criança, ela é um papagaio, né? A criança, ela é um espelho dos pais.
Então, a gente precisa falar, a gente precisa agir, mas a gente precisa viver, né? Porque as crianças estão nos observando o tempo todo, observando como é que a gente fala, o que que a gente faz, como é que é a nossa rotina, e os nossos filhos, na grande maioria das vezes, vão se tornar as nossas cópias, né? Na maioria das vezes melhoradas, né? E meus filhos, eu vejo que eles são cópias melhoradas, 4 cópias muito melhoradas, cada uma com as suas características. Mas o que que eles enxergam? Não é o que você fala, é o que você faz, né? Então, às vezes chega uma criança lá com 3 anos, lá na clínica, e fala um palavrão, e a mãe olha para mim e fala, senhora, não foi lá em casa que ele ouviu o palavrão. Então, eu acredito que, como já está na Bíblia, né, na tua e na minha, né, que o exemplo, né, o exemplo é o que move, né? A palavra, ela comove, mas o que move mesmo, o que modifica é o exemplo. Então, assim, os pais vão exatamente fazer o que você faz. E eu queria fazer um apêndice aqui, mas que também tem tudo a ver, né? É a história do celular, né? Que o celular entra muito na história da birra, né? Hoje a birra maior é porque a criança quer ficar no celular, né? Então, eu digo assim, ó, a gente não tem que conversar com as crianças sobre o celular, a gente tem que conversar com os pais sobre o celular. Porque quem está no celular não são as crianças, são os pais. Imagina, se meu pai está no celular, se minha mãe está no celular, é lá que tem as coisas boas, né? Então, eu não tenho que dizer para uma criança que ela não pode ficar no celular com 1 mês, com 1 ano, com 2 anos, e quanto tempo ela fica no celular. Eu tenho que dizer para os pais quanto tempo eles deixam de conversar com o seu filho para ficar no celular. Quanto tempo eles ficam vendo alguma coisa no celular que é supérflua e deixam de abraçar seu filho, de conversar, de sentar para montar coisa, para montar alguma coisa, para passear, para pegar pela mão, para pular, para brincar, para contar uma história, né? Para fazer um boi de mamão. Aqui agora meus netos estão na fase do boi de mamão, então eles estão assim, aí não querem nada. Agora, se não tiver um boi de mamão, se tiver alguma coisa que entretenha eles vão para o celular. Então, o exemplo nosso, o nosso modus operandi. Por exemplo, eu faço atividade física de segunda a sexta. Meus filhos já tiveram um período que não fizeram, que fizeram, entendeu? Às vezes eles não fazem, mas quando eles veem o pai deles acordar às 6 horas da manhã para ir 6h30 estar na beira-mar, passa um tempo que eles vão lá fazer também. Daqui a pouco eles estão lá caminhando na beira-mar, correndo na beira-mar. Por quê? Se eles me vissem em casa tomando cerveja, bebendo, né, e fumando, ou fazendo vento, eles iam fazer a mesma coisa. Então, o nosso exemplo, o nosso modo de vida é que vão fazer os nossos filhos também fazerem igual. Então, nossa vida é que faz Interrompeu. o tempo todo. Interrompeu, Cecim. Não está se ouvindo. Precisa ter voltou. um modo Interrompeu, de não se vida. ouviu. Repete um pouquinho, porque não se ouviu nos últimos minutos. O que importa na educação dos filhos durante a nossa vida é sempre assim. Está interrompendo, Cecim. Porque estão ligando ali. Ô, Jaime, o que conta, na verdade, é o estilo saudável dos pais, dos educadores. Então, os filhos vão, num tempo médio ou longo, fazer exatamente o que você faz, entendesse? Fazer exatamente o que você vive. Então, o que você vive, o que você pratica, o que você fala, é isso que os teus filhos vão se tornar. Então, se no teu discurso, na tua casa, tem um discurso do ser, de amor, de generosidade, né, de perdão, né, de servir, os teus filhos também vão fazer igual. É interessante que aqui em casa, quando tem as nossas festas, né, de Natal, de Ano Novo, de aniversário, e se reúne a família, a gente sempre faz uma oração, né? Reúne todo mundo, faz uma oração. E teve um dia, que não sei por que, cargas d'água, a gente não fez. E aí uma neta minha perguntou assim,
vô, nós vamos rezar hoje por quê? Então, assim, ó, por que nós vamos rezar hoje, entendeu? Então, assim, então eles estão prestando atenção. Então, quando alguém diz assim, meu filho se desviou. Não, seu filho não desviou, entendeu? Se você é uma árvore de maçã, o pé vai dar maçã. Se é o pé de pera, vai dar pera. Se você tem uma vida, né, que trabalha, que está ali, que faz bem para as pessoas, seu filho vai ser igual, mais ou menos de acordo com a característica dele. Mas de tudo que nós podemos fazer, o exemplo do nosso tipo de vida e o comportamento que a gente tem entre os companheiros, entre os pares, pais, mães, seja lá quem for, a criança está olhando. Como é que meu pai trata minha mãe, como é que minha mãe trata meu pai, como é que, né, meus educadores tratam um ao outro, e vão fazer exatamente igual. Se eles veem amor, eles vão viver com amor. Se eles veem agressão, eles vão viver com agressão. Se eles veem o servir, eles vão viver o servir. Se eles viverem o perdão, vão viver o perdão. Então, isso é que vai nortear a vida dos nossos filhos. E não tem nada diferente do que isso. A bola é tua, Jé. Olha, assim, nós falamos do psicólogo. Você encaminha com frequência as crianças com birra a um psicólogo? Você usa o psicólogo ou encaminha com frequência esses casos? Olha, a mãe, na verdade, ela pede, né? Porque ela não tem mais, ela não consegue mais, sabe? Ela não consegue mais, ela perdeu o time. E ela sabe que perdeu o time. Mas ela precisa recuperar para poder conviver com o seu filho. Então ela diz, doutor, eu preciso de um tratamento psicológico, eu preciso me entender melhor, eu preciso ir. E aí eu encaminho, sabe? E aí o tratamento não é da criança, o tratamento na maioria das vezes é dos pais, né? Porque os pais é que não conseguem dirigir aquela criança. Na minha opinião, quando você manda uma criança para um psicólogo, você manda uma criança para tratar os pais, para os pais entenderem como eles têm que trabalhar o filho. É diferente de quando você manda uma criança para um fisioterapeuta, né? Porque ele tem uma dificuldade, ele vai desenvolver uma habilidade, mas aí é da criança. Quando você manda uma criança para fono, que não tem uma linguagem correta, você vai precisar. Quando a criança tem dificuldade na escola, você chama uma professora para ajudar, aí você ajuda a criança. Agora, quando o problema é de relação, quando a mãe não consegue mais, né, controlar aquele filho, aí assim, a ajuda é do casal. O casal precisa ajudar, precisa ser ajudado, o casal precisa, de repente, ele está reprisando a mesma situação que ele teve com os pais. E, sabe? Então, sempre se diz, né? Que a gente repete as relações. Se eu tive um pai agressivo, eu vou ser agressivo. Então, às vezes, cortar essa relação tóxica, né? Que a gente muitas vezes teve, porque nossos pais muitas vezes eram agressivos, né? Porque fazia parte da cultura, né? Hoje não, né? Hoje nós temos a gente foi de 8 para 800, então a gente ficou muito benevolente. E a gente ficou, muitas vezes, assim, deixa para lá. Não, não pode deixar para lá. A criança nunca deve ser deixada para lá. A criança deve ser educada. Você tem que parar tudo o que tem que fazer, adia tudo. Acho que tem duas coisas que você não pode adiar. O aleitamento materno, se você não pode adiar, e a educação do seu filho você não pode adiar. Por quê? Porque essas duas coisas têm consequências que nunca mais você vai conseguir reparar, né? Ou você educa um filho, ou você vai ter problema com esse filho a vida toda. E nós não temos outra opção. Eu sempre digo, não está disposto a abrir mão da sua vida, não tenha filho. Tá? Se você quer viver a tua vida, quer crescer, gastar teu dinheiro. Agora, a partir do momento que você se propõe a ter um filho, você já não é dono mais de si, tá? Certo? Você já é um missionário, entendeu? Todo pai, toda mãe, todo cuidador é um missionário, certo? Missionário, missão de educar. E se o mundo
não está de acordo com o que a gente quer, é porque nossos pais, nós como pais, estamos pecando, estamos deixando de ser missionário, estamos transferindo, né? Continuamos a ser filhos, não trocamos de lugar para ser pai, para ser missionário, ou porque não fomos preparados para isso. E o que eu acho muito engraçado, sabe, Jaime, é que os valores de hoje, eles estão muito, mas muito, muito, muito errados. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? A gestação, vamos pegar a gestação, né? Aí tem, Marília, me ajuda aqui, encontro para quê? Para fazer o sexo do bebê, é uma festa, o que mais? A fralda do bebê, outra festa. Agora pergunta, quantas mães fazem uma consulta pré-natal para saber o que vai acontecer com seu filho? Então, parece que é uma festa, entendeu? Parece que é uma festa e não é, entendeu? Nós somos missionários, uma mãe é uma missionária, e a mídia leva ela para o supérfluo, esquece que quando você vai engravidar, você vai produzir um filho. Olha, produzir um filho dentro da barriga, olha que coisa, olha que presente de Deus, que só a mulher pode fazer isso, né? E aí ela vai ter que abrir mão das suas coisas, entendeu? E parar de fazer essas festas supérfluas e começar a se alimentar melhor, a levar seu filho fazer a consulta pré-natal do pediatra, preparar o seio, arranjar uma consultora de aleitamento, estudar o que vai acontecer com seu filho, tá? E depois que ganha um bebê, uma família que tem um bebê, ela não pode receber visita, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. E tudo isso tem que ser resolvido durante a gravidez. Quem vai cuidar do bebê? Quem que vai ajudar a comer? Olha que interessante, eu atendi uma mãe brasileira que trabalha na Holanda, e ela me contando que na Holanda, quando ela sai da maternidade, o governo disponibiliza uma pessoa, uma profissional, que fica na casa dela das 7 da manhã às 5 da tarde. Ela falou assim, doutor, ela me ensina a amamentar, ela faz a minha comida, ela troca o bebê, ela dá banho, ela limpa a casa, ela limpa o banheiro, mas são só 12 dias. Ela falou assim, depois do 13º, eu me senti tão perdida que eu peguei o primeiro avião e vim para o Brasil, para minha mãe me ajudar. Então, é essa mensagem que nós, pediatras, perdemos o time, entendeu? Perdemos para a mídia que está aí fazendo supérfluo. O que mais importante é a festa para saber o sexo, tá? E quem é que vai cuidar? Quem é que vai educar essa criança? Ou ele acha que essa criança vai ser educada sozinha? Ou ele acha que o peito vai sair o leite sozinho? Não, não vai sair não. Hoje as mães não são mais culturalmente preparadas para amamentar. Hoje elas vão ter que aprender, como vai aprender uma língua. E isso faz parte também da birra lá na frente. Porque se a mãe não se preparou, se a mãe não se fortaleceu para ter um bebê, para ter um filho, para ser educado, não um filho, um boneco para mostrar para a vizinha, nem para mostrar para não sei quem, enfeita isso, enfeita. Não, o enfeite é bonito, mas o enfeite é supérfluo. O essencial é educar. Educar. Educar significa ter rotina, se mergulhar, imersão no cuidado com a família. Depois, eu sempre digo, depois dos 4 anos, a mãe está liberada, o pai está liberado para fazer o que quiser. Ele tem 50 anos para fazer o que ele quiser, mas até lá, eles têm que estar mergulhado na educação do seu filho. Quem não educou até 4 anos, ele vai ficar remendando aquele filho, vai ficar sofrendo com aquela criança, entendeu? Pro resto da sua vida. Então, se vocês acham que perder 4 anos é muito, se vocês não investirem nos 4, o resto da vida de vocês vai ser uma tragédia, porque esse filho não educado, ele não vai saber o que é o limite, na rua ele não vai saber o que é o limite, e a rua não é pai, não é mãe, a rua não tem bondade, a rua, a vida é cruel, e você tem que aprender a ser forte em casa, você tem que aprender os limites em casa, você tem que aprender as frustrações em casa, não ganhar o que precisa, o que quer, só o que precisa. Então, assim, ou você educa essa criança e faz ela perder, ter trauma,
ter frustrações, porque se ela não tiver a raiz da frustração como pequena, ela não vai criar essa memória do perder. Ela acha que vai ganhar sempre. Ela não sabe o não. Se ela não recebe o não em casa, quando ela recebe o primeiro não, aí tá essa juventude aí, quer se matar porque brigou com o namorado, fica se cortando, se mutilando. O que é resultado disso? Resultado da falta do não, da falta da emissão dos pais. Então, ó, ninguém é obrigado a ser mãe, mas se você se propõe a ser mãe, você sabe que você tem uma missão incomparável, a melhor missão do mundo, que ter filho e filhos educados é o melhor presente. Não tem carro, não tem loteria, não tem avião, não tem barco, nada se compara ao prazer de ter filhos educados. E isso vai aparecer lá na frente. É um investimento. Você não trabalha 35 anos para depois se aposentar, então eu só quero que você trabalhe 4 anos. Aí tua aposentadoria está garantida. Por quê? Porque filho educado vai trazer sucesso para você, vai trazer paz de espírito, vai trazer orgulho, orgulho na escola, orgulho com teus amigos, entendeu? Você diz assim, ó, teu filho trabalha comigo, que pessoa maravilhosa. Ah, teu filho, ó, então eu me sinto orgulhoso. Ó, ontem eu estava numa festa, eu já vou dizer, a festa mais importante da cidade, no sábado, na festa lá como é que é? Uma feijoada do Cacau, e aí veio um senhor lá, que foi presidente do clube, e meu filho estava junto. Ele falou assim, teu filho é maravilhoso. Ele é uma das pessoas muito especiais no lugar dele, entendeu? Eu escuto todo dia isso, porque ninguém elogia de graça, né, Jaime? Então, assim, isso é fruto de um trabalho, entendeu? Então, assim, ó, vocês têm que aprender que vocês têm 4 anos para ter 50, 60, 70 anos de prazer. A palavra é tua, Jaime. Sim, você falou bem em educação. Então, eu só queria lembrar que a palavra educação significa educar para a ação. Então, isso é a tarefa importante dos pais, educar para a ação dos seus filhos. Você fala muito bem. Eu queria, talvez, acho que nós estamos numa fase de conclusão, lembrar alguns pontos básicos que nós referimos aqui, sobre birra. Então, praticamente todas as crianças têm birra entre 1 e 3 anos de idade. Então, a criança, seu filho chegou a 1 ano, atenção, ele vai ter birra. Se não tiver nenhuma birra, alguma coisa está errada. Mas se é uma criança normal, ele vai ter birra. Mas, doutor, é tão chato, até quando? Isso, como disse, vai até os 3 anos de idade, e às vezes se prolonga até os 4 anos de idade. Então, os pais devem esperar que seus filhos tenham birra. E saber que as birras são consideradas normais nessa fase do desenvolvimento. Normal significa segue a norma. A norma é ter birra nessa fase do desenvolvimento. A criança que é normal, que está se desenvolvendo bem, deve ter birra nesta fase. Então, lembrar, insisto, que as crianças que têm birra não são ruins, não são más, não são mal criadas. Então, criança que tem birra não é uma criança mal criada. Isso faz parte do desenvolvimento, como disse. Mas, durante toda a vida, né, a criança, o filho, precisa toda a vida da nossa ajuda e nossa compreensão, mas certamente, nesta fase tão delicada entre 1 e 3 anos em que ocorrem as birras, as crianças precisam mais de ajuda, precisam mais da orientação dos pais, e cabe a nós, pediatras, orientar os pais, e isso é a pediatria. A pediatria não é só tratar doença, a pediatra gosta de tratar doença, mas a puericultura é uma parte importante, eu diria, fundamental da pediatria, e cabe ao pediatra, então, compreender os pais e orientá-los. Isso é uma função nossa, né, assim, de ajudar e orientar os pais. E cabe, naturalmente, aos pais essa tarefa difícil, mas que, no fundo, traz grande satisfação, de criar os seus filhos
tornar aquele bebê num adulto que tenha uma boa atuação e que, assim, traga satisfação para a comunidade e para os pais que os criaram e, né, para os médicos, pediatras que os orientaram. Então, já eu acho que a gente falou quase tudo que tinha que falar, né? Eu acredito que é, a situação é bem incomodativa para os pais, né? Birra é uma coisa que incomoda muito. E acredito que os pais têm que estar preparados, né? Preparados o que fazer na birra, né? Então, vamos repetir mais uma vez, né? Usar o silêncio, né? Não entrar na briga contra as crianças, não entrar no jogo da criança. Quanto menos gente tiver, eu sempre digo, né? Criança gosta de ibope. Então, quanto menos ibope tiver, melhor. Então, assim, quanto menos pessoas tiver na hora da birra, melhor. Usar o silêncio, usar o olhar de desaprovação da mãe, que esse olhar conta muito para sua criança. E quando extrapola, na minha opinião, né, isolar essa criança por um período. Até não colocaria, né, assim, por idade, por minuto, mas até que ela se acalmasse, né? Então, assim, até que ela voltasse ao normal dela, né, chorasse, parasse de chorar, e aí a gente volta a conversar, né? Como a gente faz na relação do casal. Eu acho que esse exemplo, para mim, foi muito feliz eu ter criado esse exemplo, né? Permita que teu filho faça o que teu companheiro pode fazer. Então, se ele não pode fazer, teu filho também não pode. Então, fica fácil porque daí você não tem que procurar muita regra, muita discurso. Então, fica muito simples, né? E vamos lá. Agora vamos finalizar. Já estamos há 1 hora conversando. Foi Hoje o maravilhosa. tempo passa Eu queria que rápido, né? você deixasse suas palavras finais aí, Então, os pais que estão aí nos volto a ouvindo e dizer, nos vendo. vocês já estamos no final, é bom repetir. Você, uma hora, usou a palavra silêncio, que não é muito adequada. As crises moderadas devem ser ignoradas. Ignoradas significa não dar atenção e manter a calma. Então, não gritar, não bater, não punir, porque sempre lembrar que criança repete aquilo que a gente chama atenção. Então, nas crises moderadas, o que a gente deve fazer é ignorar, saber que isso existe numa fase do desenvolvimento e, naturalmente, procurar corrigir as falhas que a gente está tendo na orientação do desenvolvimento das crianças. Nas crises graves, como disse, deve-se dizer com firmeza, não faça isso, tira a criança por um local isolado, por um tempo curto, e depois volta tudo ao normal, sem bronca, sem muita onda, sem fazer muito comentário. Então, as crianças não devem receber, não oferecer recompensa para os pais, para as crianças, aliás, os pais não devem oferecer recompensa para a criança não agir assim, mas também não puni-las por isso. Então, educação de criança não é uma tarefa fácil, né? Nunca ninguém disse que é fácil. E nos dias de hoje as coisas são um pouco mais complicadas ainda, né? Mas vale a pena, né? Assim, é tão bom educar as crianças, saber que vai passar por aquelas fases difíceis. Depois a gente sabe que na adolescência vai ter outra fase complicada, né? Mas eu vejo meus filhos, você também vê os seus, agora já são moços, já têm os meus filhos já têm filhos, então eu já sou um bisavô, você também é. Eu acho tão interessante usar essa palavra bisavô. Eu não imaginava isso há pouco tempo atrás, né? Me parece um pouco estranho, mas é uma coisa que vale a pena e isso é uma lição para todos que nos estão ouvindo, que educar dá trabalho. Se não estiver, existe uma frase que eu acho muito boa. Se você não estiver não tendo trabalho, atenção, acho que vocês não estão educando, hein? Então, porque tem que saber que educar dá trabalho, mas vale a pena
compensa e as recompensas são muito grandes para as crianças que vão se tornar adultos e para os pais que, como eu disse, vão também se tornar avós e até bisavós. Então, pessoal, vocês que estão aqui, né, vocês se sintam privilegiados, né, de nós termos Jaime Muralves, que é aqui conversando conosco, né, para quem não sabe, o Dr. Jaime Muralves, que é o maior pediatra vivo de todos os tempos. Aquele livro marrom que vocês estão vendo lá atrás, todos nós pediatras, nos últimos 40 e poucos anos, desde 78, quando ele foi lançado, é a nossa Bíblia, tá? O Jaime revolucionou a pediatria, ele modificou a forma de como os pediatras trabalham, e se nós temos hoje a melhor pediatria do mundo, com certeza, uma parcela importante se deve a essa pessoa que está aqui na minha frente, que se chama Jaime Muralves. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos a melhor pediatria do mundo e temos os melhores pediatria, entendeu, do mundo. Eu vejo isso porque eu atendo pacientes do mundo todo que vêm para cá e dizem assim, eu vim aqui porque aqui a gente consegue conversar com o pediatra responde a gente, ele deixa a gente fazer as perguntas, entendeu? Então eu queria aqui, mais uma vez, dizer, Jaime Muralves, que você é um santo, né? Porque um cara que fez, né, com 91 anos, está aí, né, vendendo a pediatria, ensinando as mães a se comportar, ensinando a mãe o caminho das pedras, né? Merece todo o nosso respeito. E eu sou assim, realmente muito orgulhoso de ter você como meu amigo, como meu ídolo, como meu herói, sabe? E, então, que bom que eu te conheci, que bom que a gente é amigo, e que bom que nós conseguimos ajudar muitas famílias, muitas crianças, entendeu? A transformar, porque a educação é transformadora, né? Então, e você tem um papel importantíssimo nisso, entendeu? Nessa humanização da pediatria, nessa educar com amor, educar com dedicação, educar com limite. Então, Jaime Muralves, receba o meu carinho, o carinho de todos que estão aqui, né? E nós estamos assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz por muitas coisas, pela minha família, por meus filhos, meus netos, mas também sou extremamente feliz por ter você, a Eni, querida, né? A Eni, querida, tua esposa, de a gente conviver, e assim, é a nossa primeira live, e eu fiquei extremamente feliz e orgulhoso de estar aqui contigo. Então, agradecer a Deus esse privilégio de ter você como meu amigo, de ter a família que você tem, a família que nós temos, e a nossa missão, né? Porque nós somos missionários, né? De levar aos pais a educação, a verdade, né? Que nem sempre a verdade é aceita de primeira forma, né? Mas a verdade precisa ser colocada, né? Muitas verdades levaram décadas para serem aceitas pelas pessoas, né? Então, as pessoas ficam muito na zona de conforto. Então, tirar qualquer pessoa da zona de conforto é muito difícil. Mas a gente está tentando e nós jamais vamos desistir. Enquanto nos derem voz e vez e tivermos um cérebro, né, adequado, estaremos aí todos os dias tentando ajudar as famílias a cuidar dos seus filhos, a trazer mais felicidade, mais saúde, mais amor para esse mundo tão conturbado. Eu acho que vale a pena, né? Como dizia Jesus, né? Tem um bom lá, então se tiver uma pessoa boa, vamos salvar o mundo. Então, a gente está sempre em busca de um e mais um, porque aí o mundo vale a pena. E assim, com certeza, a nossa vida também vale a pena. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco. E obrigado ao meu querido, meu ídolo, meu mestre Jaime Muralves. Sim, é bom ter você como amigo e é bom você um pouco discípulo meu. Mas sabe qual é a maior satisfação do professor? É quando o discípulo supera ele. E esse é um caso. Você superou o professor e essa é uma grande satisfação. Continua assim, porque
Eu já, você sabe, já estou um pouco adiantado na idade, mas você é brotinho, como se dizia no nosso tempo, e tem muita coisa para fazer. E olha, eu vou te acompanhar lá, depois, lá no futuro, vou te acompanhar lá de cima, hein? E faz tudo direitinho, senão eu te puxa a orelha, viu? Tá bom. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom Obrigado a estar com você. todos. Obrigado pelo convite. Foi uma Fique satisfação com muito Deus. grande. Viu? Só para dizer que a Marília, minha filha, minha querida amada filha, está aqui, ela vai salvar a live, ela que veio aqui me ajudou, se eu não fosse ela, não tinha nem live, tá? Ela que Eu faz entendo, tudo, que isso. divulga, que Meus faz filhos tudo. também são assim. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna, minha cabeça, tudo aqui. Assim, ela eu ficava deitado sem fazer nada. Eu E ela vai entendo, eu te salvar a live e entendo. depois quem quiser poder acessá-la. Muito Eu bem. vou aqui botar só para dizer uma boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. Me querida. emocionaram aqui, não quero Que aparecer. bom. Sorte dele ter filho assim, viu? Então, boa Sorte noite não. e Ele também encerramos aqui. trabalhou, não é só sorte, não. Ele trabalhou para isso. Então, boa noite a Boa noite. todos e fica encerrado aqui. Boa noite. Faremos mais live, com Se certeza. Deus quiser.